Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos embarcar numa viagem misteriosa e poética pelas paredes de um dos edifícios mais icônicos de Porto Alegre. Preparem-se para conhecer a lenda que assombra os corredores do antigo Hotel Majestic, hoje conhecido como a Casa de Cultura Mário Quintana. Prontos para essa história? Então, vamos lá. Nossa jornada começa no coração de Porto Alegre, onde um imponente prédio rosado se destaca na paisagem urbana. Construído nos anos 20, o Hotel Majestic era o sinônimo de luxo e glamour. Imagine só: lustres de cristal, tapetes vermelhos e um vai-vem constante de políticos, artistas e a alta sociedade da época. Era o lugar para ver e ser visto, um verdadeiro palco de histórias fascinantes. Mas, entre tantas histórias de festas e encontros, uma delas se recusa a ser esquecida, ecoando até hoje por seus corredores. Essa é a história de uma jovem e bela atriz. Dizem que ela era radiante, cheia de vida e com um futuro promissor nos palcos. Ela chegou ao Majestic, talvez para uma temporada de apresentações na cidade, e se hospedou em um dos seus quartos mais cobiçados, o de número 217. Naquela época, o hotel era o epicentro da vida cultural. E para uma artista, estar ali era a confirmação do seu sucesso. No entanto, o destino lhe reservava uma tragédia. A lenda conta que a jovem atriz vivia um amor intenso, mas proibido. Um romance secreto, cheio de paixão e obstáculos. Os detalhes se perdem no tempo, mas o que se sabe é que esse amor terminou de forma devastadora. Desolada, com o coração partido e sem esperanças, ela tomou uma decisão terrível. No silêncio do seu quarto, o 217, ela tirou a própria vida. A notícia chocou a todos. Aquele hotel, antes um símbolo de alegria e celebração, agora guardava uma memória de dor e perda. A história da jovem atriz se espalhou, e com ela, os primeiros sussurros sobre fenômenos estranhos. Funcionários e hóspedes começaram a relatar acontecimentos inexplicáveis. Portas que se abriam e fechavam sozinhas. Luzes que piscavam sem motivo aparente e a sensação constante de estar sendo observado. Os relatos mais arrepiantes vinham justamente do corredor do segundo andar, perto do quarto 217. Muitos juravam ouvir o som de soluços abafados, um choro melancólico que parecia vir do nada e desaparecer da mesma forma. Outros diziam sentir uma presença fria, um arrepio súbito que percorria a espinha, mesmo nos dias mais quentes. A lenda do fantasma da jovem atriz começava a tomar forma. Sua alma, presa pela dor do amor perdido, estaria vagando pelos lugares que marcaram seus últimos dias de vida. Com o passar dos anos, o brilho do Hotel Majestic começou a apagar. O glamour deu lugar à decadência, e o prédio, antes tão majestoso, foi aos poucos sendo abandonado. As histórias de assombração, no entanto, só aumentavam. Durante o período em que ficou fechado, vigias noturnos e pessoas que passavam pela rua à noite contavam ter visto uma figura feminina na janela do quarto 217, olhando para o vazio da cidade. Seria a atriz, ainda esperando por seu amor que nunca voltou? Mas a história do prédio não terminaria assim, na escuridão e no esquecimento. E é aqui que entra em cena uma figura fundamental para a cultura gaúcha: o poeta Mário Quintana. Nos anos 80, Quintana, um dos maiores poetas do Brasil, morou no antigo hotel, que já funcionava como uma espécie de pensão. Ele ocupou, por coincidência ou destino, o quarto 217. Sim, o mesmo quarto da nossa lenda. Mário Quintana era um homem sensível e observador. Ele sentia a poesia que emanava daquele lugar, com suas memórias e seus mistérios. Dizem que o poeta nunca se sentiu assustado, mas sim inspirado pela atmosfera do hotel. Ele costumava dizer, com seu jeito único e bem-humorado, que se houvesse fantasmas ali, eles seriam seus amigos. Para Quintana, os supostos espíritos eram apenas fantasmas camaradas. A presença do poeta deu um novo significado ao lugar. Ele transformou a solidão dos corredores em versos e a melancolia do passado em arte. Foi como se a sua poesia tivesse, de alguma forma, acalmado a alma penada da jovem atriz, transformando sua dor em uma presença mais serena e poética. A lenda ganhou uma nova camada. Agora, não era apenas um fantasma triste, mas uma musa silenciosa para o poeta que ali vivia. Em 1990,
Após uma grande reforma, o antigo Hotel Majestic renasceu. Mas não mais como um hotel, e sim como a Casa de Cultura Mário Quintana, uma homenagem justa ao seu mais ilustre morador. O prédio foi transformado em um vibrante centro cultural, com cinemas, teatros, bibliotecas e galerias de arte. A vida voltou a pulsar em seus corredores, mas de uma forma diferente. Agora era a pulsação da arte. E os fantasmas? Eles foram embora? Pelo contrário, parece que eles gostaram da nova vocação do lugar. Funcionários da Casa de Cultura, artistas e visitantes continuam a relatar experiências curiosas. O elevador que para em andares vazios, passos no teatro quando não há ninguém no palco, e claro, a sensação de uma presença no famoso quarto 217, que hoje é uma recriação do ambiente em que o poeta viveu. Muitos acreditam que não é apenas o fantasma da atriz que vaga por lá. Dizem que o próprio espírito de Mário Quintana continua a passear pelo seu antigo lar, cuidando do seu legado e apreciando a arte que agora preenche cada canto. Talvez a jovem atriz tenha encontrado no poeta um amigo eterno, e juntos, eles se tornaram os guardiões poéticos da Casa de Cultura. A lenda se transformou. O que antes era uma história de terror e tristeza, hoje é vista com um certo carinho e romantismo pelos porto-alegrenses. A assombração da Casa de Cultura Mário Quintana faz parte do seu charme, um tempero a mais que torna a visita ao local ainda mais especial. É como se as paredes contassem não apenas histórias de luxo e decadência, mas também de amor, perda, poesia e, finalmente, redenção através da arte. A figura da jovem atriz, antes vista como uma alma atormentada, hoje é quase como uma patrona das artes, uma inspiração para os artistas que passam por ali. Sua história nos lembra que até mesmo as maiores dores podem ser transformadas em beleza. E o quarto 217, longe de ser um lugar a ser evitado, tornou-se um ponto de peregrinação, um convite para sentir a energia única que mistura a tragédia do passado com a genialidade de Mário Quintana. Então, quando você visitar a Casa de Cultura Mário Quintana, preste atenção. Observe os detalhes, sinta a atmosfera. Quem sabe você não sente um arrepio súbito no corredor do segundo andar? Ou talvez ouça um sussurro distante que mais parece um verso de poema? Não precisa ter medo. Você pode estar apenas na presença dos fantasmas camaradas de Mário Quintana, a atriz e o poeta que continuam a habitar e a dar vida a este lugar mágico. E assim termina a nossa história de hoje. Uma lenda que atravessa o tempo e nos mostra como a arte tem o poder de transformar tudo. O antigo Hotel Majestic, com seus fantasmas e memórias, é a prova viva de que as histórias, sejam elas reais ou imaginárias, são a alma de um lugar. Muito obrigado por me acompanharem nesta viagem. O que vocês acharam da lenda da Casa de Cultura Mário Quintana? Já visitaram o local? Deixem seus comentários aqui embaixo. Vou adorar ler as experiências e opiniões de vocês. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história fascinante como esta. Um grande abraço e até a próxima!